Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus venha abençoar a sua vida grandemente e que você, nessa noite, tenha a sua bênção garantida nas mãos do Senhor. Nós vamos estudar essa noite a carta que o apóstolo Paulo escreveu para Filemão. É uma carta muito profunda e é uma das melhores explicações que nós temos de comunhão, amizade, libertação e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Eu convido você a meditar essa noite. Filemão, ele tem apenas um capítulo, são 25 versículos, eu vou ler para vocês e preste atenção, é muito profundo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o continuar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois no meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-lhe, confiando no teu amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que, em teu lugar, me servisse na prisão com amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o consentimento para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e assim mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se fosse receber a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo, ou deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho, e o pagarei para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que, pelas vossas orações, serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão, em Cristo Jesus, te cumprimenta, e assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Meus queridos, essa carta, eu digo que ela é muito profunda, porque, em primeiro lugar, é uma história que se inicia dentro da igreja de Colosso, que era na casa desse homem, Filemão. As igrejas naquela época, elas se reuniam dentro das casas. As pessoas, elas não tinham como nós temos hoje um templo que nós podemos ir até ele, mas eram reuniões dentro das suas próprias casas. Na casa de Filemão,
havia uma igreja, como é citado aqui no início da carta. Provavelmente o filho de Filemão era o pastor da igreja. E o que acontecia? Havia um escravo chamado Onésimo, que conhecia o apóstolo Paulo das suas idas até a igreja de Colosso. E essa carta nos diz que Filemão, ele é um amigo mais chegado do que o irmão para o apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta de um cunho tão pessoal, mas tão pessoal, que provavelmente existem irmãos que não têm essa liberdade. E esse escravo servia a Filemão e diferente da nossa época, que escravidão era algo comum para o povo de Israel, para as nações gentílicas, e todos tinham seus escravos. E esse escravo, ele fugiu. Simplesmente ele deve ter furtado algum valor e fugiu e se escondeu em Roma, provavelmente. Por que ele foi para Roma? Porque Roma era a maior cidade da época, era uma metrópole que tinha praticamente 1 milhão de habitantes. E 90% das pessoas que moravam em Roma eram escravas. E ele se achou no direito de fugir para lá para poder se esconder no meio da multidão. Mas nós temos algumas coisas a levar em consideração, porque, como eu disse para vocês, escravidão não era pecado, não era crime, mas também existiam os caçadores de recompensa que iam atrás dos escravos. E talvez Onésimo ficou com medo e se lembrou em Roma que o apóstolo Paulo, amigo de Filemão, homem piedoso, estava preso e foi atrás dele. Então é uma tremenda coincidência dele ter ido buscar abrigo na casa onde o apóstolo Paulo estava preso, numa residência, e podia receber visitas todas as horas do dia. E ele se converte e começa a servir o apóstolo Paulo e também a causa do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo acolhe esse escravo, e nós vemos aí durante a carta que ele gerou esse filho nas prisões, quer dizer, ele se converteu, ele discipulou a Onésimo, que o servia a causa do Evangelho e era como um filho. Onésimo, ele fazia a obra de Deus e ele era praticamente um pastor na época já, do conhecimento que ele obteve através da vida do apóstolo Paulo. Mas nós vemos na carta também que o apóstolo Paulo, existia uma lei entre os senhores de escravo, que o escravo ele podia até se abrigar no altar na casa de alguém, mas existiam duas condições que ele podia acontecer. Esse escravo, ele podia ser remetido de volta para o seu dono, ou ele poderia ser vendido e o dinheiro que fosse recebido pela venda desse escravo, essa pessoa que abrigou o escravo deveria remeter para o antigo dono. Então, nós temos aqui uma situação onde o apóstolo Paulo, ele não quis praticamente forçar a amizade e a autoridade sobre a vida de Filemão, seu amigo. Ele simplesmente ele pega esse escravo, que ele escreve na carta, dizendo que, ora, antes ele era inútil, mas agora ele é muito útil. Por que ele é muito útil? Porque agora ele está servindo a causa do Evangelho. Agora ele está fazendo a obra de Deus ao lado do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo pega e escreve essa carta diretamente para Filemão, e ele começa a argumentar em favor de Onésimo. Mas ele sabia, Onésimo sabia que mais hora, menos hora ele tinha que voltar para a casa
de Filemão. E automaticamente ele teria que prestar contas ao seu Senhor. O apóstolo Paulo ele escreve uma carta tão pessoal, mas tão pessoal, que ele chega a dizer, existem algumas traduções que dizem assim: meu amigo, receba Onésimo como se fosse o meu próprio coração. Aqui ele está dizendo, nessa tradução, está dizendo que receba como se fosse a mim mesmo. De tanta afinidade, de tanto amor que o apóstolo Paulo viu na vida de Onésimo, e pedindo para que Filemão levasse em consideração esse amor, porque ele era muito útil para a causa do evangelho, coisa que a igreja de Colosso era na própria casa de Filemão. Então nós vemos uma sequência muito interessante. O apóstolo Paulo começa a saudar a Filemão e a igreja, dizendo que nunca se esqueceu dele nas suas orações. Uma outra coisa interessante, ele começa a dizer que sente muitas saudades, e ele já está dizendo que ele já está velho. E o apóstolo Paulo está clamando o auxílio e a compreensão de Filemão. Essa carta ela é interessante também porque ela não foi escrita, ela foi escrita diretamente para Filemão, mas naquela igreja e nas igrejas próximas haviam muitas pessoas que haviam em suas posses muitos escravos. Essas pessoas, talvez essa carta ela possibilitou muitos escravos a serem libertados, porque o apóstolo Paulo envia essa carta para Filemão, e normalmente as cartas que o apóstolo Paulo mandava para as igrejas eram lidas não só pela igreja local aonde que estava endereçado, mas também para as igrejas que estavam em volta, na região, e se espalhava a mensagem do evangelho exatamente nisso. Então, nós vemos uma situação onde o apóstolo Paulo, ele gera uma pessoa, ele gera um obreiro, ele gera um companheiro, porque para ele era muito útil, e ele queria que Filemão recebesse ele de volta e fizesse uso dessa sua habilidade para a própria igreja de Colosso. Para a própria igreja de Colosso. E eu peço compreensão aqui, que tentaram ligar aqui para mim, mas essa habilidade de Onésimo, ela ajudaria muitas pessoas. Ele seria um evangelista muito, mas muito útil naquela igreja, na situação que eles estavam. Era uma igreja muito acolhedora, porque o apóstolo Paulo ouvia falar muito dos irmãos ali e das obras e da piedade dos irmãos em todo o tempo. Essa igreja era muito conhecida na região. Sabe, meus queridos, uma das coisas que eu levo em consideração sobre esta carta é saber que o apóstolo Paulo estava preso. E esse momento de prisão que o apóstolo Paulo estava foi muito útil para ele gerar muitos discípulos em Roma e muitas obras maravilhosas que chegaram para nós até hoje, e nós podemos desfrutar disso. Sabe, é interessante que a colocação de Paulo para Filemão, ela era algo tão pessoal, mas tão pessoal, que essa carta é conhecida como a carta daquele que é mais chegado que um irmão. Sabe, meus queridos, o que eu quero dizer com você essa noite? Em primeiro lugar, Filemão, no capítulo 4 de Colossenses, a partir do verso 8, ele recebe Onésimo. E a recepção que é feita para Onésimo já não mais como um escravo, mas sim como um obreiro, útil
e apto para a casa do Senhor. Vou começar pelo verso 6 do capítulo 4 de Colossenses. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, ao qual vos enviei para o mesmo fim, que saibais do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então quer dizer, o apóstolo Paulo mesmo escreve na carta aos Colossenses, capítulo 4, aqui no verso 9, dizendo assim que Onésimo é um de vocês. Isso quer dizer, um obreiro fiel e amado, irmão amado, que, em tese, nós vemos que ele é bem recebido aqui. Essa carta de Filemão, nós temos a ideia que Filemão libertou Onésimo dessa situação, porque essa carta chegou até nós. Porque se Filemão não tivesse libertado a Onésimo, recebido ele como um obreiro valoroso, essa carta teria sido esquecida. Ela não teria chegado até nós. E o interessante aqui nessa carta é que o apóstolo Paulo escreve de uma forma, da mesma forma que Cristo nos resgata. Porque, ora, uma vez, você e eu, nós somos inúteis para todos, principalmente para o mundo todo. Nós éramos inúteis. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos perdidos e perseguidos pelo próprio pecado e pelas nossas falhas. Mas Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vem até nós e nos resgata, pagando todo o resgate necessário. O apóstolo Paulo faz a mesma coisa, dizendo para Filemão: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, porque algo muito melhor e muito mais precioso eu te dei, que é a palavra do Senhor, para que você tivesse a vida eterna. Jesus Cristo vem até nós e faz a mesma coisa, nos resgata desse mundo tenebroso e nos coloca diante do Pai e diz: Pai, apaga os pecados do Márcio, do José, do Antônio, de qualquer um que esteja ouvindo essa mensagem agora, e essa mensagem chegue a todos que estão à sua volta, para que todos saibam que ele foi liberto do pecado e do mundo, e agora ele vai habitar junto conosco na nossa família. Recebe ele, como se fosse eu mesmo, como se fosse o meu próprio coração. Cristo faz isso conosco. Cristo nos coloca diante do Pai e ele paga o resgate que foi preço de sangue na cruz do Calvário, para nós não sofrermos a perdição eterna e o pecado não nos leve para o inferno, para o sofrimento eterno. O apóstolo Paulo ele exemplifica desse jeito, ele demonstra a Filemão praticamente o plano da salvação que foi feito por ele, por Deus através do apóstolo Paulo para a vida de Filemão, e nós vemos isso agora com o Onésimo sendo recebido na igreja, sendo recebido como um obreiro valoroso, como uma pessoa, sendo um deles também. E agora nós sabemos que nós também podemos fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, através de Jesus e com a mensagem que foi pregada para as nossas vidas. Que nosso resgate foi pago com preço de sangue pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa exemplificação nos diz que Cristo nos leva para o céu para morar com Ele, através dessa mensagem, através da nossa redenção,
através da salvação que só Ele pode dar e o preço que Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Essa mensagem ela é muito importante para que você saiba que nós causamos vários prejuízos no mundo. Nós fizemos muitas coisas que desagradaram não só a Deus, mas também aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos colegas. E Cristo vem e envia a palavra dele, o poder do Espírito Santo, nos reveste, nos limpa a nossa mente e faz uma obra grandiosa, nos resgatando, regenerando a nossa vida, fazendo com que possamos habitar com Ele para a eternidade. Como o apóstolo Paulo diz aqui, finalizando, confiando na obediência de Filemão, ele sabia que Filemão jamais desobedeceria um pedido de Paulo, não uma ordem, um pedido. E essa carta ela chegou a todas as igrejas naquela região. E os escravos que serviam nas próprias igrejas, eles foram libertos. Como você e eu, um dia, fomos libertos da morte e do pecado. E agora nós podemos habitar na eternidade junto com Cristo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração, nosso louvor e nosso agradecimento. Pai, eu te agradeço. Eu te louvo, Pai. Eu peço que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha colocar a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Que o Senhor venha abençoar a vida dos teus filhos. Que o Senhor venha alcançar aqueles que estão cansados e oprimidos. Que o Senhor venha ajudar a cada um, Pai. Nós sabemos que o Senhor pagou um alto preço. Senhor Jesus, nós te agradecemos por isso. Louvamos e pedimos que o Senhor sustente os seus filhos nas suas mãos. Que o Senhor venha repreender toda ação do inimigo e toda obra do mal. Pai, nós colocamos nas tuas mãos as nossas vidas e cremos que o Senhor tem todo o poder, Pai, para abençoar, Pai, aqueles que estão necessitados. Fica conosco, Pai. Toma-nos pelas mãos e nos guarda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você foi liberto, se essa palavra teve uma utilidade na sua vida, compartilhe, mande para aquele seu amigo que está sofrendo, que está preso, que está sendo escravo do inimigo. Pode baixar no seu celular, compartilhar, fazer o que você quiser, porque Deus nos deu o dom de graça e nós temos que distribuir de graça. Saiba que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com uma intenção de juntar ainda mais com seus irmãos. Vamos nos juntar, vamos nos unir nesse momento de dificuldade, sabendo que cada um precisa do seu tocar do nosso Senhor. E você também pode ver essa mensagem, daqui a pouquinho ela vai estar compartilhada no Spotify, IPR de Novaes, o canal nosso lá, no nosso YouTube, canal do YouTube, IPR de Novaes também, e também vai ficar disponível aqui no nosso perfil do Facebook, e também estará no perfil da nossa igreja, IPR de Novaes. Sou o pastor Márcio, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada da cidade de Novaes, estado de São Paulo, e eu queria abençoar a sua vida agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto e te dê a paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, e todos nós dizemos amém. Deus abençoe,
e até domingo às 19 horas, em nome de Jesus.